Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV JP o deputado federal Gilson Marques. Gilson, vamos falar um pouquinho de eleições municipais. 2024 é um ano muito importante, né? E o Partido Novo aí tem uma outra postura esse ano em relação à eleição do ano passado, né? A última eleição municipal. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, prazer imenso estar aqui com vocês. E essa é uma pergunta interessante porque toda hora que eu saio para qualquer lugar, todo mundo pergunta, posso responder e ao mesmo tempo para mais gente. Só voltar um pouco no tempo, você falou da eleição passada, é importante dizer isso, mas em 2020, nós, o Partido Novo como um todo, cometeu um erro enorme, porque em Santa Catarina somos em 295 municípios e nós lançamos candidatos somente em 6 municípios. Optamos fazer candidatura só nos municípios maiores. Por outro lado, apesar de muito sucesso nessas cidades, porque elegemos o Adriano na maior cidade do estado, que é Joinville, e todas as cidades elegemos vereadores. Em Blumenau mesmo, o Tramotim faltou um ponto alguma coisa para ele não ir no segundo turno. Então, esse ano, 4 anos depois, aprendendo com os erros, nós não vamos cometer novamente esse erro. Então, nós vamos e queremos lançar candidaturas no maior número de cidades possível, ou seja, se tiver gente capacitada, a população entender que seja necessário, ou haver recursos de pessoas, enfim, a gente vai lançar candidatos. Aliás, Pomerode sofreu muito, porque lá em 2020 nós tínhamos muitos filiados, eram o maior número de filiado per capita do Brasil. Nós tínhamos uma expectativa muito grande e, enfim, infelizmente, o Diretório Nacional, na época, cortou porque optou estrategicamente em fazer nas cidades grandes. Um erro estratégico terrível que, com certeza, influenciou negativamente nas eleições de 2022. Porque nós diminuímos a bancada federal, teve aí um lado que brigou muito no segundo turno, basicamente entre esquerda e direita, e infelizmente você deixa de participar do processo, e na época, em 22, a esquerda ficou um pouco mais que a direita, pelo menos na urna, né? Pelo menos o resultado na urna, e isso teve uma representatividade tanto no Congresso como na eleição presidencial, uma diferença que foi péssima para o Brasil. Vamos falar então um pouco como está essa organização aqui no município agora. Como é que está o Partido Novo em Pomerode? Essa pergunta é muito boa porque as pessoas elas têm uma tendência de se preocupar, né? Nós estamos, na verdade, em junho, a campanha começa só em agosto. Então, apesar de muita gente já se lançar, já ter dito que é candidato e tal, historicamente em Pomerode, para quem lembra, as coligações e quem vai ser o candidato a prefeito é decidido meia hora lá antes de assinar e entregar. Mas nesse período prévio ficam aquelas diz que me diz que articulação e tal. E nós também temos uma organização, nós temos como meta lançar uma nominata de vereadores. Essa nominata ela já está completa dentro do partido. Óbvio que existirão nomes a mais ou a menos, a depender da convenção e a coisa evolui lá na frente. Mas nós teremos candidatos a vereador em Pomerode, inclusive nós já temos um vereador, recentemente o Geliandro veio para o Partido Novo, ele já era do Partido Novo, se elegeu pelo outro partido. E com relação à majoritária, nós também já temos nomes que estão à disposição da majoritária. A pergunta que muitos fazem, se serei eu esse nome. Esse ano eu não irei disputar a eleição municipal, o meu foco é no Congresso Nacional. Gosto muito de Pomerode, mas eu consigo ajudar demais e muito mais o Brasil estando no Congresso Nacional. E o meu compromisso com meus eleitores é de cumprir o mandato. Eu não gosto muito dessa coisa de largar no meio, se eleger, enfim, usar de trampolim. Então eu não serei candidato, mas vou sim apoiar tanto os candidatos a vereadores do Novo e uma majoritária, talvez, do Novo na cidade.
existe a possibilidade de coligação, então? Essa é uma pergunta boa, porque se você vê o cenário de Pomerode, nós vemos que, historicamente, dois partidos se revezavam. Nós tínhamos o PMDB, que algumas vezes conseguiu se eleger no executivo, mas a maioria do tempo, e principalmente recentemente, é esse mesmo grupo, essa mesma coligação que está e agora na situação. Então, para não cometer o mesmo erro de 2020, onde a oposição se dividiu, não vejo outra alternativa para se ganhar uma eleição num grupo de oposição, senão estar no mesmo grupo, unido com o mesmo ideal. Eu até ontem estava conversando com um conhecido, ele falou para mim o seguinte: "Pô, Gilson, tá na hora de mudar, tá na hora de trocar, porque eu sempre participei da política, ajudei nas campanhas e tal, inclusive é do grupo da situação", e ele me disse que chamou atenção porque sempre ele vê as mesmas pessoas nas festas de comemoração, ele sempre vê as mesmas pessoas trabalhando no município, sempre as mesmas pessoas sendo escutadas para ajudarem na administração e no futuro do município. E ele disse, eu acho que a gente precisa de pessoas diferentes. E esse é o nosso intuito. Por exemplo, você que está aí nos ouvindo, você que tem interesse em ser convidado a ser escutado, a participar de uma comemoração diferente, de uma troca, o nosso grupo é ideal para isso. Porque nem mesmo o PMDB hoje, sozinho, apesar de no passado ter conseguido, a princípio eu não vejo ele com força suficiente, assim como o Novo também não, para sozinho ganhar a eleição como oposição. Então, muito provavelmente, nós vamos sim apoiar uma chapa única, que nós gostaríamos de ter, uma chapa única de oposição à atual situação. E como deputado federal, como vai ser a tua atuação aqui apoiando e como é que tu vai trabalhar nessa campanha eleitoral 2024? Como disse, eu estou um pouco puxado de tudo quanto é membro, parece que eu tenho um cavalo em cada braço, a gente vai disputar pelo menos em 40 municípios no estado, então eu sou o único mandatário federal do partido, eu preciso me rebolar com relação a essa logística, e ainda tenho trabalho em Brasília. Mas como Pomerode é minha casa, fica até muito fácil, conhecendo as pessoas, enfim, de ajudar nessa estratégia eleitoral. Mas o ponto principal é nem pensar em eleição. O ponto principal é pensar numa gestão. Será que a gestão que está sendo feita agora, por tanto tempo, ela é a melhor para a cidade? Então, lá na frente, depois que o período eleitoral passar, porque as pessoas confundem, né? Período eleitoral com política, com mandato. Então, passado esse período eleitoral, passado outubro, eu quero sim participar ativamente com um grupo de transição, fazer uma gestão profissional, tentar colocar o maior número de técnicos possíveis, privilegiando, por exemplo, inclusive os funcionários públicos de carreira. A gente vê, por exemplo, um funcionário público que há anos, há décadas faz um serviço, a cada 2 ou 4 anos que seja, ele tem um chefe novo que ganha mais do que ele, entende menos do que ele no trabalho que é feito. Então, eu pretendo colocar uma gestão mais qualificada na prefeitura e não ser tão interventor, né? Não ser tão protecionista, então colocar o governante no meio dos negócios, atrapalhando as pessoas, atrapalhando o empreendedorismo e, por isso, atrapalhando os empregos, atravancando o progresso da cidade. O objetivo é esse. E, como deputado, que é essa a pergunta, obviamente, colocando um grupo que eu confio, que eu gosto, que eu auxiliei, que eu concordo, essa relação entre a Câmara Federal e o município, ela fica, sendo ela muito melhor, o trabalho se desenvolve logicamente também melhor. Hoje eu não tenho uma relação próxima com os gestores do município. Então, obviamente que essa falta de proximidade dificulta o desenvolvimento do trabalho. Quem sabe a partir do ano que vem a gente conserte isso e consiga fazer um trabalho ainda melhor. Então tá, muito obrigada, deputado, por trazer aqui em primeira mão, né, essas informações que a comunidade vem te perguntando na rua, para que a gente possa trazer isso
para Pomerode e também para a região. Alguma consideração ainda, deputado, que o senhor queira fazer? Um ponto importante é você pensar no cenário nacional. Todo mundo sabe que Pomerode é uma cidade mais à direita, mais conservadora. E o Brasil, ele precisa caminhar para isso. Então pense comigo, o que ajuda Pomerode? Você votar e continuar a ter governantes alinhados com partidos que estão na base do governo Lula? Hoje PSDB, hoje PSD, hoje diversos partidos que estão na administração municipal são alinhados e base do governo Lula. Quais são os partidos de oposição ao governo Lula no Congresso Nacional? O PL e o Partido Novo. Então, nós queremos ser um partido, ter uma governança, um executivo de oposição à esquerda, de oposição ao governo Lula. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos perder um município por WO, ou escolher alguém que esteja alinhado a partidos de esquerda. Então, o nosso objetivo é fazer um grande grupo conservador, de direita, que consiga trazer essa ideologia tanto para Pomerode e ajudar num projeto futuro de país. Acompanhe tanto o meu trabalho como a página do Instagram, Partido Novo Pomerode. Nós vamos lançando as novidades paulatinamente e se tiverem alguma dúvida pode me procurar, pode procurar a página do partido e nós vamos ficar felizes de convidar você a participar desse processo e responder da melhor forma possível. Um grande abraço. Obrigada mais uma vez, obrigada a você também que acompanhou essa entrevista aqui na TV JP. Esse ano eleitoral, ano eleições municipais 2024, você confere todas as informações aqui no Jornal de Pomerode. Até a próxima.